Existia um homem chamado Sócrates. E Sócrates, você sabe, Sócrates não deixou nada escrito. O que a gente tem escrito de Sócrates vieram de seus discípulos, especialmente Platão. E tem os diálogos de Sócrates que Platão escreve. E um dos diálogos de Sócrates orienta os seus discípulos contra a poesia. E antes que alguém fique assim, puxa vida, então não posso ler Clarice Lispector, nem Machado de Assis, nem Cora Coralina. Não. Quando Sócrates falou da poesia, ele falou justamente do mal que a poesia fazia em desvirtuar os sentimentos reais, trocando-os por sentimentos artificiais. Olha a sabedoria de um cara que viveu há pelo menos 2.300 anos, 2.400 anos quase. Eu falo, o diabo é marqueteiro, né? Exatamente. Ele tem uma técnica de marketing exatamente. Ali que parece, mas as crianças se divertem tanto. Muito acharam tão legal isso. Aquele fantasminha passando, aí elas se riram tanto, que mal há nisso. Mal há nisso. Então, o Sócrates falava o seguinte, vocês já viram o Adimanto, que ele fala com os discípulos dele, né? Que a gente, quando vai ouvir um poeta declamando um elogio a Homero, quando ele bate no peito e solta um grito, você já viu como a gente chora, como a gente emociona, como a gente ri, bate palma para aquela cena. E quando você sai daquela cena e vê alguém chorando perto, a gente que chorou no teatro, diante da cena comovente, ali fica completamente frio. Uhum. Sócrates já alertava isso lá atrás. E o que eu vejo? Muitas vezes as pessoas pegam isso aí e pensam, é só uma brincadeirinha infantil. As crianças começam a pegar a verdade. Olha, isso que eu tô falando não é coisa da minha cabeça não, porque eu não sou pai, eu não tenho moral para falar do ponto de vista de criação. Se for falar de filho, eu que tenho que fazer pergunta para você, porque você é mãe. Mas eu sou um professor, eu sou um educador, e eu leio muito o que os educadores falam de criação. Não é coincidência o número cada vez mais elevado de feminicídios e de jovens praticando loucuras as mais diferentes. Há poucos dias atrás, aconteceu, em algum lugar do Brasil, que não vou falar onde, um menino que matou os 2 irmãozinhos. Um de 3 anos, o outro parece que tinha 1 aninho de idade. A mãe saiu para o supermercado, deixou ele cuidando dos 2, ele matou os 2. Matou por quê? Porque eram filhos do padrasto. E o padrasto largou a mãe dele, ele falou, para vingar do meu padrasto, eu matei os 2 irmãos dele para livrar a minha mãe do sofrimento. E quando a polícia pegou a mãe dele, meu filho, tem essa cena. Você matou os seus irmãos, eu matei, ela dá um grito assim, e ele não demonstrou nada de arrependimento. Essas cenas estão tornando cada vez maiores. Por que tem um monte de rapaz aí matando mulher? Não é porque agora está mais à clara e antigamente era mais escondido. Existem estudos que mostram que o problema do feminicídio não é só uma questão que agora nós estamos sabendo e antigamente nós não sabíamos. Estão aumentando os casos de feminicídio. E por que estão aumentando? Por causa de uma criação de crianças que estão sendo criadas sem cercas, sem nãos, sem regras, com muita violência na cabeça. Ora, ele cresce assistindo Velozes e Furiosos. Quando ele pega o carro do pai e faz a mesma loucura no condomínio e mata uma pessoa, você acha que ele se inspirou em quem? Você tá entendendo? Ele tá amando aqueles joguinhos lá de computador. Eu fui numa casa de violência. De um casal, que a criança tinha 7 anos ou 6, uma caixa desse tamanho só de armas de brinquedo, mas uma caixa imensa. Depois ele vai fazer... E essa criança tem a caixa... E o pai achando o máximo. Achando o máximo e geralmente, sem querer julgar, porque são raros os casos que não são como eu vou descrever, é uma criança que não aprendeu a ouvir um não. Porque é mais fácil, Karina. Vamos supor, o menino tá lá enchendo a paciência, você dá o celular e ele cala. Eu não tô... Porque dialogar com uma criança e explicar a frustração para ela dá muito trabalho. Nós temos um casal de amigos que é especialista em educação de crianças e a mãe estava contando que uma vez ela levou as filhinhas gêmeas e levou o filhinho mais velho e levou a filha de uma amiga para um shopping. E na hora lá de vir para o shopping, comprou um monte de coisa, mas na hora de ir embora os dois queriam um brinquedo também. Ela falou, não, agora não vamos dar brinquedo, porque esse já... mas os dois vieram, então ela falou, vamos trabalhar essa frustração? Ela falou que foram 2 horas conversando no carro para explicar para os dois porque não podia comprar brinquedo. Ela falou assim, eu estava cansada, eu passei o dia inteirinho com eles. A minha vontade era comprar, dar R$20, um brinquedinho para cada um, dar para eles, e eu ia ficar feliz no carro de volta, não ia ter aquela ladainha no meu ouvido.
Foi muito mais trabalhoso trabalhar com eles a frustração, mas eu preferi isso, sabe por quê? Porque lá na frente... Porque na frente, aí o que é que acontece? Esse menino vai crescendo com o pai não querendo gastar as 2 horas, dando tudo que ele quer. Quando ele cresce, que vai namorar uma menina, que a menina fala não, ele não é acostumado a ouvir não. Ele vai lá e mata. Dá um tapa nela, bata, faz, depois vai e ele já tá com toda essa violência na cabeça. Isso é muito sério. Eu achei interessante também, eu não assisti ainda, e pelo spoiler que alguns deram, eu não quero assistir Round 6. Eu não assisti. Algumas pessoas nas redes sociais até pediram, Rodrigo, dá o seu depoimento sobre o Round 6. Você sabe, a gente que está na internet, o pessoal também te pede, Karina, o que você acha disso aqui? Eles querem que você dê palpite de tudo. Tudo. É de política, a ética e tudo mais. Aí eu até iria assistir, para poder ver, mas aí depois, por 2 pessoas que assistiram, eu já decidi que não vou assistir. Mas uma pessoa que eu conheço também estava falando que ela estava numa pracinha com crianças ali, 8, 10 anos, e os meninos brincando, batatinha, tem uma brincadeira que você fala? Batatinha 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. E ela ouviu e falou assim, onde é que vocês aprenderam isso aí? No Round 6. Mas o pai de vocês sabe que vocês assistem Round 6? Ah, minha mãe não liga porque eu assisto. Meu irmão estava assistindo lá em casa, eu assisti também. Minha mãe nem perguntou. E você? Eu assisti com minha mãe, ela estava lá no sofá assistindo, eu deitei do lado dela e fiquei assistindo junto. Sendo que tem uma tarde do tamanho lá para maiores de 18 anos. Então, meus queridos, sabem, eu acho interessante, eu até peço muito encarecidamente, como professor, não terceirize a educação do seu filho. Porque eu estou cansado, sem querer julgar nenhum pai, nem mãe. Por favor, não quero fazer isso. Não fique magoado ou ofendido com o que eu vou dizer, Karina. Mas eu estou cansado, às vezes, de ter pais que passam 16 anos estragando o filho, depois consegue meu telefone e pede desesperadamente para eu ligar para o filho dele para resolver em 15 minutos o que ele gastou 16 anos estragando. Não posso fazer milagre. Você entendeu? Ou você tem a coragem de preparar o seu filho para o céu e isso demanda tempo, ou então faça um favor para a humanidade. Não engravide, nem engravide ninguém. É uma responsabilidade muito grande. E Deus vai cobrar isto. Ele vai cobrar, Karina, ele vai cobrar.